Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo Torre Norte, um dos fundos mais antigos da Bolsa, tem aí praticamente 15 anos de vida, então a gente já tem um histórico bastante longo para poder estudar ele. Talvez um fundo nem tão conhecido, ele não é tão líquido, não tem tantos cotistas como outros fundos, às vezes bem mais novos, são bem mais conhecidos, mas ele está aí firme e forte fazendo o trabalho dele. Ele é monoimóvel, fica localizado na cidade de São Paulo, bem pertinho do imóvel do TB Office, né, o Tower Bridge Office, o TBOF11. Eles são quase vizinhos. Então, vamos conhecer um pouquinho dele? Vem comigo! Então aqui da página principal é só a gente botar o código dele ou um pedaço do nome e já aparecem aqui as opções. A gente clica aqui Torre Norte e a gente vai para a página específica dele. Clicando na aba básico, a gente já vê que ele, o Fundo de Investimento Imobiliário Torre Norte é proprietário de 100% do empreendimento denominado Torre Norte, localizado no Centro Empresarial Nações Unidas, na cidade de São Paulo. Então, ele é um fundo aí com praticamente 15 anos, faz agora daqui a 2 meses, nós estamos gravando esse vídeo em abril de 2019, então está fazendo praticamente 15 anos já. É um fundo de um certo tamanho, aí 55 mil metros quadrados para um monoimóvel, até que é um bocado de área. Não tem participação no IFIX, por quê? Porque a liquidez dele é muito baixa. Quando um fundo tem uma liquidez muito baixa, ele é filtrado para fora do IFIX. O índice é apenas com os fundos mais movimentados, tem toda uma regra matemática sobre o que entra e o que fica de fora. Vamos olhar aqui as cotações dele. A gente vê que ele é um fundo, claro, muito antigo, então tem um histórico de cotações bem longo. Começou lá cotado ao redor de R$100, R$70, chegou a bater os 260, depois veio caindo, desde 2016, R$120 e recuperou para R$200 aproximadamente. Se a gente der um zoom aqui, de 2015 para cá, a gente vê aqui as variações agora um pouco mais fáceis de ver. A gente vê que ele, nas últimas semanas, vamos dizer assim, está aí girando ao redor de R$200. Hoje, 10 de abril, que a gente está fazendo essa gravação, R$184 é o preço dele. Vamos dar uma olhada aqui então no histórico de distribuições. A gente vem aqui, vê que nos últimos 12 meses ele distribuiu R$ 5,86, o que equivale a preços de hoje a 3,18%. E a gente pode ver aqui o histórico dele. A gente vê que ele já teve períodos bem mais robustos, onde ele distribuía aí R$1,40, R$1,30, R$1,50 por mês lá em 2013, 2014, onde foi o auge do mercado imobiliário dessa época. Depois, durante a crise, as distribuições vieram caindo, passaram aí um tempinho a 40 centavos, 38 centavos, e houve já uma melhorazinha, pagando aí 61, 64 centavos por cota. A gente pode até mudar um pouquinho aqui para enxergar de uma forma um pouco mais abrangente a distribuição semestral dele. E a gente vê, e se a gente pegar anual também, a gente consegue ter a mesma leitura quanto ele distribuiu ano a ano. A gente vê que desde 2013 foi o auge, com R$16,91 por cota. Ele vem caindo, terminou 2018 pagando R$5,24 por cota. E o que principalmente leva a isso? A gente vai ver aqui na vacância. O fundo, claro, com a crise, ele teve problemas de vacância. Hoje a vacância dele está em 20%, ele tem 80% ocupado, mas ele já tem um inquilino informando da saída, e aí a vacância então vai para 30% aproximadamente. Mas a gente vê que ele chegou a bater aqui por um breve período de tempo 60% de vacância, ou seja, 60% dos escritórios estavam vazios. Claro, ele foi reduzindo essa vacância? Claro que foi, mas nesse mercado aí, 2015, 16, 17, para você conseguir inquilino só tinha um jeito: baixando o preço,
dando carência, passa 6 meses sem pagar, 3 meses sem pagar, 12 meses sem pagar às vezes. Claro, isso se reflete na distribuição, que acaba refletindo nos preços. A gente aqui na aba de contratos a gente consegue ver um pouquinho da composição dos contratos. A gente vê aqui que 80%, 78% vence aí acima de 36 meses. É um horizonte bem razoável, principalmente para fundos de escritório que trabalham com contratos mais curtos. Aqui a gente consegue ver todos os contratos que já estão em andamento. Claro que nem sempre a gente tem as informações detalhadas, depende muito da informação que vem no relatório. Então, início do contrato, fim do contrato, nem sempre a gente tem essa informação, mas quando a gente tem, a gente consegue plotar esse gráficozinho que mostra o quanto desse contrato já decorreu. E clicando, você pode tranquilamente, com calma, depois estudar alguma característica especial que aquele contrato tenha, que vai estar sempre relacionada aqui, e inclusive o documento de onde essa informação foi tirada. Então você pode pegar esse link e confrontar as informações que tem aqui com as informações oficiais. Clicando aqui na aba de ativos, a gente vai ver, ele só tem um único imóvel, que é o Torre Norte, localizado na cidade de São Paulo. E aqui a gente pode ver que ele tem todo um descritivo resumido do imóvel, e o imóvel é dono de 100% desse imóvel, o fundo é dono de 100% desse imóvel, logo ele não sofre problemas de concorrência, como por exemplo o The One sofre, fundo esse que a gente viu há pouco tempo. O que mais que a gente pode mostrar aqui? A gente pode ver na aba comunicados, um pouquinho, ver o último relatório dele. Vou aumentar um pouquinho o zoom para a gente conseguir ler melhor. Então a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem informação de que o fundo em dezembro fez uma distribuição um pouquinho maior do que a média, mas era um inquilino que não tinha pago na data correta, pagou com um pouquinho de atraso. A gente vê que o fundo tem algumas revisionais agora para 2019. A gente vê aqui o histórico de vacância. A composição por segmento, o fundo ele é muito diversificado em inquilinos, ele tem vários inquilinos. Então, mesmo que um inquilino saia ou outro, não tende a afetar tanto assim o fundo. O que não pode acontecer é uma mudança abrupta, uma mudança brusca, saírem vários inquilinos numa única tacada. E aqui a gente vê que ele tem, inclusive, por exemplo, consulados, ele ainda tem a Microsoft, que está de saída, mas a gente tem a Vivo, a gente tem uma empresa de coworking, que é a WeWork, que hoje ocupa muitas áreas aí nas grandes cidades, e por aí vai. E aqui a gente tem um gráfico esquemático, né? Um diagrama que mostra as áreas que estão vazias e as áreas que estão ocupadas do imóvel. Lendo o relatório com mais calma, dá para a gente ver que o fundo tem uma expectativa de melhora dos aluguéis aí num curto, médio prazo de alguns meses, principalmente porque algumas carências que o fundo tinha dado para conseguir inquilinos estão acabando. Então, às vezes, alguns inquilinos conseguem negociar aí para ficar 3 meses sem pagar, 6 meses sem pagar o começo do contrato. Às vezes o fundo tem que dar essa flexibilizada, mas algumas dessas carências estão acabando agora. Então a expectativa é que a receita de aluguel aumente. É certeza? Claro que não, porque algum outro inquilino pode acabar saindo, mas esse fundo ele divulga sempre esse planejamento aí para os próximos 12 meses, então dá pra gente ter uma noção do que está acontecendo. Então assim, é um imóvel AAA de bom nível, num centro empresarial conhecido de São Paulo, então ele é bem localizado, não tem muita dificuldade de conseguir novos inquilinos se ele quiser baixar o preço. Claro que o gestor pode ter uma política de repente manter um patamar de preço um pouco mais alto para não, como a gente fala no jargão, não prostituir o imóvel. Então às vezes ele precisa trabalhar um pouco mais a venda, mas é um fundo de entendimento razoavelmente fácil, uma área conhecida, um imóvel até razoavelmente conhecido. Então, acompanhando como é que o gestor está tocando a vacância, como é que o gestor está conduzindo as reformas, por exemplo, para manter o imóvel atualizado, é um fundo razoavelmente fácil de entender e que você pode com facilidade decidir se você quer realmente ser sócio dele ou se você prefere não ser.
Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!